Muito bem, gurizada, virando o jogo no ar desta terça-feira, com um dia de decisão na Copa do Brasil para o Grêmio, o Internacional que anunciou a saída do vice-presidente de futebol, João Patrício Herman, mas hoje para falar sobre Ipiranga com um convidado especial, Renan Mubarak, executivo de futebol do Ipiranga. Para mim é um prazer estar te recebendo aqui. Ontem nós tivemos mais um desafio, um resultado indigesto, amargo, doído, que ainda não foi muito bem digerido por mim, pela torcida do Ipiranga, imagino que vocês do staff também não, mas pontapé inicial da Série C do retorno dado de forma positiva. Trouxemos um pontinho para cá. Seja muito bem-vindo aqui, Renan. Muito obrigado, Eric. É um prazer estar aqui novamente falando sobre o Ipiranga. É que nem tu falou assim, eu acho que nós estamos mal acostumados, né? Porque nós fomos enfrentar o Paraná Clube no Paraná e saímos de lá insatisfeitos com o empate que sofremos. Mas foi devido às circunstâncias do jogo. Nós estávamos ganhando o jogo, né? E tomamos um gol aos 47 minutos. Isso causa realmente um desconforto muito grande para nós todos que estávamos lá. Mas, como tu mesmo reafirmaste, pontuamos. É muito importante, todos os jogos tu vir a pontuar. Por isso que estamos ainda em primeiro lugar nessa rodada, né? Que é a 10ª rodada da fase classificatória. E estamos liderando o nosso grupo, um grupo tão difícil, um grupo tão parelho, tão homogêneo em termos de qualidade, mas ainda seguimos ponteando o nosso grupo com muitas expectativas positivas, porque agora temos 2 jogos na sequência dentro de casa, né? Enfrentaremos o Mirassol agora sábado às 11 horas, na outra sexta-feira o Criciúma também em casa. São adversários diretos pelo G4, onde nós temos o objetivo de pontuarmos em cima deles para que a gente possa distanciar ainda mais dentro do G4. Serão desafios. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Para quem não conhece o Renan, está aqui um dos caras que é, se não o principal, um dos principais pela reestruturação em que o elenco do Ipiranga passou pós-término do campeonato estadual, início do campeonato brasileiro Série C, e continuou, né? Continuou. Nós estamos com um elenco muito bem montado, e aí a nossa conversa fora do ar, eu acho que é preciso expor ela um pouco também, para que algumas pessoas elas tenham a compreensão das dificuldades que o Ipiranga vem enfrentando, e mesmo assim o Ipiranga surpreende a todos e vai para mais uma vez, mais uma edição de Campeonato Brasileiro em busca desse acesso, que cada vez se torna mais palpável. Cada vez mais. Eu acho que cada ano que passa, Eric, o acesso fica mais próximo realmente, porque vai maturando, né? Tanto o staff como a direção, o grupo de atletas, a comissão técnica, vai ficando todo mundo mais experimentado nessa competição, que é uma competição muito difícil. E esse ano, particularmente, para mim, me agrada muito que na segunda fase nós tenhamos o VAR. O VAR para corrigir as injustiças que já ocorreram em outra temporada, ano passado mesmo. Se existisse o VAR, claro que o se é uma condicionante, nós estaríamos hoje na Série B, né? Porque houveram erros absurdos, mas que com esse ano, com a campanha que nós estamos fazendo, com a expectativa de ter o VAR na segunda fase, no quadrangular final, nos dá uma tranquilidade e uma certeza de que nós faremos de tudo para classificar. Em classificando entre os 4, que ainda está tudo muito em aberto ainda, nós vamos brigar efetivamente por acesso, porque esse acesso para a Série B nacional, ele vai mudar o clube de patamar, né? Eu costumo brincar que nós vamos mudar de turma. O Ipiranga vai mudar de turma, porque vai entrar um dinheiro que nunca entrou nos cofres do clube de uma única vez, né? Só de televisão são 8 milhões, mais a cota da Federação Gaúcha que aumenta, né? Ela é dobrada, em vez de 1 milhão e alguma coisa, vai receber 2 milhões e alguma coisa. Isso só no caixa direto, que vai propiciar também para a cidade, para a região, um ganho muito grande, porque vai ganhar o lojista, vai ganhar o cara do transporte público, né, seja táxi, seja motorista de aplicativo, vai ganhar restaurante, vai ganhar hotel, vai ganhar o nosso aeroporto aqui, que a gente vai ter mais força ainda política para que a região consiga, de vez de implementar um novo aeroporto para essa região aqui. Então, isso tudo vem atrelado a esse acesso, porque o futebol também serve como isso, né? O que era Chapecó antes da Chapecoense ser esse sucesso todo, né? Uhum. Então o futebol também tem o benefício de alavancar algumas mudanças, por isso que a gente está tão esperançoso em colocar, vai ser essa aqui, é minha 4ª temporada
no Ipiranga. Eu cheguei aqui em novembro de 2017, onde herdei o departamento de futebol. Eu tinha 2 atletas apenas, 2 atletas da base vinculados. Eu tive que remontar todo um grupo de jogadores, recuperar uma credibilidade que nós havíamos perdido naquele momento, né? E o então candidato a presidente na época foi a São Leopoldo falar comigo numa reunião que durou 5h30, que hoje, presidente Adilson, e eu passei para ele o que eu queria para que eu pudesse trabalhar com tranquilidade aqui, salários em dia. E nós estamos rigorosamente, desde novembro de 2017, com os salários rigorosamente em dia, o que é muito difícil, e isso ininterruptamente, né? O clube nunca fechou, foram 4 anos de salários em dia, que isso me dá um poder de barganha muito grande para que eu consiga trazer atletas de uma certa qualidade, entendeu? Porque senão, com a fama que nós estávamos em 2017, de não pagar, 4, 5 meses de atraso, nós tivemos que recuperar e recuperamos. Aí trouxemos o clube para a primeira divisão estadual, 2 classificações para a Copa do Brasil, tudo isso é dinheiro que vai entrando, né? E as 2 últimas campanhas da Série C foram campanhas exitosas. O clube nunca tinha classificado para a segunda fase. Em 2019 nós fomos para o mata-mata, né? Ficamos para o Confiança, e depois em 2020 quando a fórmula foi mudada, nós classificamos para o quadrangular final e fizemos enfrentamentos de igual para igual contra a Remo, contra a Paysandu, contra a Londrina, e por obra talvez da nossa imaturidade também, aliada aos erros de arbitragem, nós acabamos ficando de fora do acesso à Série B. Então é um trabalho que vem sendo construído há 4 anos, há muitas mãos, há muitas cabeças. Então eu acredito que esse ano a gente está muito mais preparado, muito mais maduro, está tudo muito mais certo para que a gente consiga o nosso acesso. Eu não tenho dúvida que esse esforço, e é bom explicar o contexto, eu acho que foi muito feliz para tentar explicar um pouco de todo esse contexto dessa reestruturação que aconteceu lá no início. Eu não tenho dúvida que, em campo, essas equipes montadas pelo Ipiranga estão dando respaldo, estão fazendo jus ao esforço para superar essas dificuldades. E eu lembro lá em 2019, no barro do gramado do Montanha dos Vinhedos, quando te entrevistei, naquele título do acesso. E o Ipiranga, depois de 3 anos, ele já está em outro degrau. Nós queremos mais ainda, espero que no ano que vem possa voltar a te entrevistar, mas na Série B, que eu estive junto como torcedor do Ipiranga. Lembrei de fotos, até nas redes sociais, chegar lá na Vila Capanema. Poxa, para tentar deixar um exemplo mais claro, o Ipiranga está em outro nível. Vila Capanema, um dos grandes estádios do futebol brasileiro, na capital do Paraná, a cidade de Curitiba, uma metrópole, uma grande cidade, e o Ipiranga fazer um jogo de igual para igual, um jogo empatado, mas que o Ipiranga, assim, questão de alguns minutos, eu disse para o juiz, deu meia hora de acréscimo, se ele não dá tanto tempo de acréscimo, o Ipiranga teria vencido. E sabes assim, Eric, outra coisa que nos chama muita atenção, hoje tu anda por esses aeroportos, cidades pelo país, todo mundo reconhece o clube. Sabe que o Ipiranga é de Erechim, então isso uma propaganda que nós também estamos fazendo da cidade, da região, e por esse reconhecimento de jogar em grandes estádios, no Maracanã, na Vila Capanema, estádio de Copa do Mundo, né, na Arena Pantanal, na Curuzu, no Mangueirão, são estádios de muita tradição no futebol brasileiro como um todo, e nós estamos colocando o Ipiranga nessas condições, mas somos eternos insatisfeitos, né? Queremos mais, queremos buscar a classificação para a segunda fase e aí efetivamente buscar o acesso à Série B, que vai transformar o clube e a região e a cidade como um todo. E vamos bater nessa tecla, porque queremos, faltam 8 jogos para o término da fase classificatória, falando sobre o jogo, Renan, porque eu vi um primeiro tempo do Ipiranga muito bom, até daqui a pouco para fazer uns 2-0, 3-0, mas em contrapartida um segundo tempo que talvez tenha faltado ousadia e um pouco de azar também para o Ipiranga, que pegou o resultado e acabou não matando no segundo tempo. Foram 2 tempos distintos, dá para dizer? Foram 2 tempos distintos. No primeiro tempo nós fomos muito superiores, né? No segundo tempo, com as mexidas que efetivamente em outros jogos via dando um acréscimo de qualidade, nessa partida as substituições corretas, os nomes que entraram foram os nomes corretos, mas nós não conseguimos manter aquele padrão. E aí o Paraná Clube, na zona do desespero, veio com tudo para cima e acabou fazendo o seu resultado. Então,
de forma geral, o futebol ele tem justiça. Então, nós ganhamos o primeiro tempo, eles ganharam o segundo tempo, 1-1 o jogo. Ficou um gostinho de quero mais? Ficou. Mas sábado agora nós temos um grande embate, e a nossa cabeça já está voltada para essa semana de preparação. Temos um jogo treino amanhã às 15 horas no Colosso contra o Passo Fundo, para dar ritmo de jogo a quem não vem jogando, para que justamente quando o cara entrar em campo, ele não tenha o decréscimo do ritmo de jogo, a falta do ritmo de jogo, que acaba bem prejudicando a sua performance. Então, fizemos um jogo semana passada contra o União, agora contra o Passo Fundo, na semana que vem contra o Glória, para dar minutagem, para dar ritmo de jogo para esses atletas que não vêm atuando dos 90 minutos. Em relação a essas contratações, na semana passada, a contratação do John Lennon, né, um lateral direito, eu não acho que o Ipiranga tinha uma carência tão grande em lateral direito, mas visto que o Muriel é o único jogador da posição, e tem o Roger Alves também ali, que é um jogador que veio agora, subindo agora, foi assertivo, eu acho, que a escolha do John Lennon. Para te falar um pouco sobre o John Lennon e também que o Ipiranga anunciou na tarde desta terça-feira também mais um jogador, um zagueiro, 26 anos, Salazar, 2 metros, zagueiro alto. O que dá para dizer sobre esses dois nomes? Pelo John Lennon, o Roger é um garoto ainda, está em formação, tem muito futuro, nós acreditamos muito no potencial do Roger. O Muriel tem uma regularidade muito grande, mas estava sozinho. E aí nós ficamos temerosos em, daqui a pouco, numa partida decisiva, ter que colocar o Roger podendo queimar o jovem que nós estamos preparando para o ano que vem. Então, o John Lennon já esteve na nossa relação de reforços em outro momento, não foi possível, e agora, com a saída do Reinaldo e do Paulo Henrique Giannini, houve folga da nossa folha, né? E nós conseguimos buscar o John Lennon, que além de jogar como lateral, joga como ala e como extrema também. Então, nós buscamos um reforço que faz 3 posições. Né? Nada impede que pode jogar Muriel e John Lennon à frente dele, como ele já jogou em muitos outros clubes por aí. E o Salazar foi porque quando nós perdemos o Reinaldo, nós tínhamos a ideia de manter os 4 zagueiros que nós tínhamos, né? Léo Canu, Douglas, Luiz Eduardo e Patrick. Há 2 semanas atrás o Patrick teve uma grave lesão de joelho, que vai ser necessário cirurgia agora nesses próximos dias agora. Ele teve um rompimento de cruzado, de colateral, de musculatura, ele teve um dano muito grande. Aí nós tínhamos que buscar outro zagueiro. Outro zagueiro que estava na nossa relação, como reforço, já desde o começo do ano, era o Salazar. E aí calhou... Já tinha conhecimento, não só tu, mas eu digo o staff, vocês já tinham conhecimento desses nomes? Sim. Isso sempre. Absoluto conhecimento. Já tinha. E eu já tinha conversado com ele desde a semana passada, aguardando o laudo do Patrick, porque eu tinha a esperança que ainda podia ser algo menos grave, né? Mas tudo indicava que era coisa séria. E aí negociei com o Salazar. Ontem de manhã o representante dele foi ao hotel, nós acertamos a contratação. À noite ele já assistiu conosco o jogo, já veio conosco de Curitiba para cá embarcado. É um zagueiro que tem ele é colombiano, mas ele está aqui, ele fez praticamente toda a sua formação em clubes brasileiros. Né? Tem um zagueiro alto, rápido, apesar de ser alto, 1,98, mas é muito rápido, não é um cara lento, e tem experiência de Série B já jogou Paraná, já teve no Avaí, é um atleta muito assim experimentado. Esperamos que dê tudo certo, a gente vai regularizar ele agora entre hoje e amanhã, para que ele possa o mais rápido possível ficar. Já treinou hoje, inclusive já fez o treinamento de hoje, para que rapidamente a gente possa ter ele em condições de jogo e poder dar mais esta opção ao Júnior Rocha. Com certeza. Eu tenho 2 perguntas. Uma em relação ao Mikael, a ausência do Mikael do jogo de ontem. É uma dessas perguntas. O Mikael teve uma fratura no dedo do pé. Né? Tá, 3 jogos atrás já vinha com essa fratura. E a coisa foi piorando, tanto que nas 2 últimas partidas ele não jogou devido a essa fratura que ele teve. Está bem consolidada já, não foi uma fratura, foi uma fissura, perdão. Ele já está integrado, amanhã deve fazer o jogo dele, já deve voltar normalmente. Correto, porque é um jogador que contribui, não que o Fidelis não contribua, mas são características diferentes, né? Então o Júnior gosta de jogar com o Mikael, me chamou a atenção. E mais uma em relação a esse decorrer da Série C, se tem, a direção tem o pensamento de trazer mais algum nome,
Ou mais ou menos ficamos por aqui em termos de contratações? Nós ficaríamos por aqui, salvo se houver uma necessidade, como foi o caso do Patrick. Machucou o Patrick, tínhamos uma sobra orçamentária e foi empregado nesse reforço que foi necessário. Caso contrário, nós temos o problema do nosso orçamento. O nosso orçamento é um orçamento curto, comparado com todas as outras equipes que disputam a mesma competição. Nós temos um orçamento o mais baixo, isso não é demérito nenhum, isso eu acho que até é um fator que nos orgulha, porque nós tivemos o máximo desses atletas que ali estão. A força do Ipiranga hoje é o grupo de atletas, não é um ou dois, é o grupo que tu vê mesmo. O Mikael está 3 jogos fora e nós estamos 3 jogos invictos, mesmo sem a presença do Mikael. Entendeu? Então, isso prova que nós temos um grupo forte. Sai o David domingo, entra o Alan e nós não temos solução de continuidade, porque nós confiamos tanto no Alan, como no David, como no Renato, que é o nosso terceiro goleiro hoje. Então, acho que o Ipiranga está bem servido de nomes. Nós acreditamos muito na força do grupo, no trabalho que a comissão técnica, capitaneada pelo Júnior Rocha, vem fazendo. Então, acho que, em termos de reforços, agora só foi um caso de uma reposição. O Luiz Felipe entrou muito bem hoje, é o nosso meia aqui que nós tínhamos o Diogo Soler, o Luiz Felipe, foram esses últimos que tem. O Léo Santos ainda busca se adaptar, o Eric já entrou bem em muitos jogos, né? O Diego Porfírio, um lateral esquerdo que nós temos no grupo muito bom, né? É um garoto, ele tem 21 anos, nós temos a certeza absoluta que ele vai vingar, que nós ainda o veremos em grandes clubes do futebol brasileiro, porque tem muito potencial. Então, nós temos um grupo bastante qualificado, cara. Um cara que muitos criticavam há anos, criticando o Léo Canu. Léo Canu assumiu, né, como capitão, 2 gols nos últimos 2 jogos, está muito bem, dando conta do recado, sempre foi um líder positivo, sempre foi um atleta de minha total confiança, pela liderança positiva que ele exercia no grupo. Então, nós estamos muito satisfeitos com o grupo que nós temos, acreditamos demais nesse grupo, pela força dele, pela coesão. É um grupo extremamente trabalhador, só para te exemplificar para ti e para os teus espectadores. Devido a essa pandemia, nós só treinamos às 15 horas, um turno de treinamento. O segundo turno, que é de manhã, é opcional, no estúdio do Felipe Freitas, que é o nosso fisioterapeuta-chefe lá. Vai todo mundo treinar. Vai o grupo todo. Os 30 atletas vão lá treinar. Isso mostra quem quer chegar. Isso mostra que os caras compraram a nossa... É um grupo extremamente trabalhador. O Júnior Rocha sempre exalta isso. Renan, nós temos um grupo extremamente trabalhador e dedicado. Então, acho que estamos bem servidos e vamos com eles até o final. Com certeza. E o reflexo vem depois. Jogador indo disputar a Série B, jogador indo para a Arábia Saudita. Esse elogio eu faço. A última perguntinha rápida, porque o nosso tempo esgotou. Quem é que teve a ideia de trazer esse sujeito chamado Júnior Rocha? Eu. Então, dei os parabéns, tá? Porque o Júnior Rocha conhece desde quando foi jogador, né? O último ano dele como jogador, nós ambos somos de São Leopoldo, estávamos no Aimoré. O Júnior Rocha assumiu o Sub-17 como treinador, né? Porque estava fazendo faculdade, não queria mais rodar o país afora. Aí assumiu o Sub-17, eu era gerente do profissional, e no final do ano o Luverdense foi jogar aquela Copa São Paulo. E como o Júnior teve uma passagem muito boa pelo Luverdense como jogador, o dono do Luverdense, o Elmuti, chamou o Júnior para ele treinar o time no Sub-20 da Copa São Paulo. Ele fez uma baita campanha lá. Já saiu de lá, já assumiu o time principal. E aí continuou fazendo um grande trabalho ambientado, né? Foi campeão da Copa Verde, subiu a Luverdense, foi campeão mato-grossense, subiu a Luverdense para a Série B nacional, né? Dali tomou o destaque. Depois ele rodou alguns outros clubes que não teve talvez o mesmo sucesso, porque é difícil tu herdar o trabalho já pronto de alguém. Quando esse ano agora eu contactei com ele, eu tinha 3 nomes de treinadores, né? O Ipiranga. Isso, para vir para cá. Porque eu tinha uma ideia de grupo, com as características de grupo, e eu tinha que trazer um treinador que sim, ele se encaixasse no grupo, e não o grupo se encaixar ele, porque senão vai, né? Tem que desmontar o grupo e remontar. Claro. E aí eu fiz um questionário de 24 perguntas.
fiz um questionário por escrito e fizemos uma reunião online, estava eu, o presidente, o Argento, o senhor Valmor, o Tedesco, mais as pessoas ligadas ao futebol do Ipiranga, fizemos as sabatinas para esses 3 candidatos, né? Mas eu já tinha a minha escolha e o presidente já sabia. Ao final dessa sabatina, todos foram unânimes em apontar o Júnior Rocha como nosso treinador. Então, foi um processo seletivo que nós já tínhamos a certeza que ele seria pelo perfil dele. E nós estamos contratando desde 2017 para cá, final de 2017, pelo perfil do atleta. Né? E nós mudamos os treinadores pelo perfil também. Nós tínhamos um time mais reativo em 2019, hoje temos um time mais propositivo. Nosso time propõe jogo. Joga de igual para igual contra o Ituano, contra o Paraná, seja em casa ou fora, da mesma forma. Então, eu acho que nós fomos muito felizes na escolha do Júnior, que vestiu a camisa, já teve propostas para sair e não saiu porque ele acredita muito no projeto que nós colocamos para ele, nós valorizamos ele. E ele está muito feliz, muito satisfeito. Está vindo até com a família agora essa semana, então está muito satisfeito aqui. Eu acho que foi um grande acerto que nós tivemos também. Eu concordo contigo, acho que foi um baita acerto. E ele mesmo, sentado nessa cadeira, disse: permaneço até o final dessa temporada e, quem sabe, juntos na temporada 2022. Renan, um abraço para ti e muito, muito bom a tua participação hoje aqui. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado, Eric, Leandro, quem a gente mais tem contato, muito obrigado. A gente está sempre à disposição para falar sobre o nosso trabalho, sobre o Ipiranga, trazer esclarecimento ao nosso torcedor, né, que a gente precisa desse apoio, que a comunidade realmente adote o Ipiranga como clube da cidade, da região, porque nós temos muito a conquistar e a fazer por essa região aqui. Muito obrigado. É isso, e nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. É isso, vamos no intervalo e na volta para falar sobre Copa do Brasil e o Grêmio em mais um desafio rumo às quartas de final. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não. Muito bem, gurizada, voltamos do intervalo agora para falar sobre Grêmio, porque hoje, 19 horas, o Grêmio recebe na Arena em Porto Alegre o time do Vitória, depois de um bom resultado construído no primeiro jogo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, lá em Salvador, na Bahia. Hoje, em Porto Alegre, o Grêmio precisa apenas empatar, mesmo perdendo, pode até perder, que consegue encaminhar essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O contexto e o cenário em que se apresenta o time do Grêmio é um contexto que coloca, nesse momento, a Copa do Brasil não tendo nenhuma prioridade para o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. E tão verdade é isso que o próprio Felipão falou isso após a vitória para cima do Vitória, lá naquele primeiro jogo. A prioridade total é o Campeonato Brasileiro, visto que o Grêmio não só está em uma situação delicada da competição, vice-lanterna, 7 pontinhos apenas conquistados, como também o Grêmio enfrenta muitos problemas, aí se é coincidência ou não, fica a pergunta, mas o Grêmio tem muitos jogadores do departamento médico. Entre eles, jogadores que têm peso e experiência e que poderiam contribuir e que se esperava também que pudessem contribuir, que agora, alguns deles inclusive, não têm dado resposta. No DM estão
Diego Souza. No DM está Jeromel. No DM está o Diego Souza, Douglas Costa. Então são jogadores importantes que o Grêmio, infelizmente, acaba não podendo utilizá-los. Juan deve provavelmente assumir vaga, assim como já jogou no último jogo contra o time no jogo pelo Campeonato Brasileiro, que o Juan jogou, naquele empatezinho que o time do Grêmio fez contra o América Mineiro, jogando dentro de casa. Mas vamos lá, projeção do Grêmio. Imagina um time bem semelhante àquele que jogou contra o América Mineiro, sem muitas modificações. Todo mundo fica naquela expectativa em relação ao Grêmio fazer o anúncio oficial por novas contratações. É isso que o Grêmio tem que fazer, anunciar essas novas contratações o mais breve possível. Ontem, o presidente Romildo Bolzan Júnior, em entrevista para a Rádio Gaúcha, confirmou que o Borja só falta assinar o contrato e a confirmação, o anúncio oficial do Grêmio, para que o Borja venha e vista a camisa do time tricolor. É um jogador que brilhou lá com o Atlético de Medellín, mas que com a camisa do Palmeiras e outros clubes, pelo menos no que se esperava, não correspondeu. Se é um jogador que vai vir para o Grêmio para resolver os problemas, é um questionamento. O Grêmio tem o Diego Souza, contestado por muitos, o Ricardinho, que há pouco tempo subiu da transição para o profissional, um garoto, um jovem, que tem assumido uma responsabilidade que não cabe ao Ricardinho, por mais que ele seja bom e tenha qualidade. Então o Borja vem, não só para ser o jogador, para fazer essa função lá na frente, como também uma espécie de esperança para a torcida do Grêmio, que ele possa colocar essa bola para dentro da casinha, coisa que o Grêmio está tendo alguma dificuldade. O Grêmio deve anunciar ainda pelo menos algumas outras contratações. É fato que, e é público também, que Carlos Amodeu estava na Itália, tentando algumas investidas no mercado italiano que acabaram não tendo sucesso, e aí nem entra a questão, nem vou entrar nessa questão de alguns jogadores que por pouco não assinaram com o Grêmio, mas acabaram não vindo para cá porque outros clubes entraram. O Grêmio também está tendo que lidar com uma dificuldade, que é encontrar um jogador que possa chegar aqui e que tenha excelência física e possa chegar aqui apenas jogar. Então isso é uma dificuldade. Se a direção vai ter competência, aí o executivo de futebol, que é o Diego Serri, Carlos Amodeu, que contribuem ali também, os demais, Marcos Herman, o próprio Romildo Bolzan, que não é o responsável, mas que deve ter força para trazer algum outro nome, até mesmo do futebol sul-americano. É complicado o futebol brasileiro, porque se o jogador passa de 7 jogos, ele não pode mais trocar de time. Vamos ter que ir para a Europa. Essa que é a resposta que o Romildo Bolzan tem que dar para essa torcida. Ele que não se fez presente depois do jogo contra o América. Ele não foi falar, não foi dar explicações. Quem o fez foi o Diego Serri. E o Diego Serri, no meu entendimento, é um dos únicos que não tem culpa nenhuma desse cenário caótico, desse cenário catastrófico e desesperador em que a torcida do Grêmio e que o próprio clube estão inseridos. Na tarde desta terça-feira, também teve uma notícia boa para a torcida do Grêmio, a despedida do goleiro Paulo Vitor. O Paulo Vitor, que protagonizou uma eliminação, uma perda de título do Grêmio contra o Palmeiras na Copa do Brasil, ele e o Vanderlei, questionados, criticados. É um cara que já deu algumas alegrias, todo mundo lembra daquele Campeonato Gaúcho em 2019, que ele defendeu o pênalti contra o time do Internacional e deu um título, defendendo o pênalti, que o André ainda bateu a última penalidade e deu o título gaúcho para o Grêmio. Porém, depois foi uma sequência de erros e da direção do próprio Renato em escalá-lo, quando o Grêmio tinha lá na sua base 2 excelentes goleiros. Um está com a seleção brasileira, vai ganhar o ouro olímpico para cima da Espanha no sábado. E o outro, Gabriel Chapecó, cria aqui da nossa vizinha de Santa Catarina, a cidade de Chapecó, que está fazendo jus a um dos clubes que mais revela goleiros do Brasil, que é o time do Grêmio. Vamos falar sobre o Internacional, porque o Internacional anunciou também ontem, na segunda-feira à noite, que João Patrício Herman, esse mesmo, vice-presidente eleito, ali a questão política do Internacional estava uma loucura? Sim, é bem verdade. E todo mundo esperava que após a derrota, após o empate contra o Cuiabá, houvesse uma ruptura, houvesse uma desconfiguração desse departamento de futebol, que não aconteceu após o jogo contra o Cuiabá, aconteceu ontem, na segunda-feira, um dia depois, e João Patrício Herman, segundo nota oficial do Internacional, pediu desligamento da pasta. Se Paulo Brax deveria ter ido junto,
Eu acho que sim. Paulo Brax até agora não disse pelo que veio. Uma das contratações que eu trago como exemplo, o próprio Palácios, jogador de seleção chilena, que foi um dos nomes que vinha para o Internacional nessa temporada para ser um dos principais jogadores desse elenco, não tem correspondido. E aí que é um exemplo um pouco mais claro, então, a vinda do Miguel Ángel Ramírez, que foi com o aval de João Patrício Herman, Alessandro Barcelos e Paulo Brax, que não só não resolveu problemas nenhum, como também colocou o Internacional nesse futebolzinho, a jogar esse futebolzinho do ponto de vista técnico tão ruim. E o próprio Diego Aguirre, que já começa a ser contestado. Eu elogiei o Diego Aguirre. Acho ele um bom técnico de futebol. Em 2015 teve uma passagem bem interessante. Agora, o Diego Aguirre começa a ser cobrado. Começa a ser cobrado, bem como o grupo de jogadores. E, em especial, essa direção do Internacional com bandeirões que são estendidos lá dentro do estádio gigante da Beira-Rio, no CT Parque Gigante, que colocam uma pressão. Um deles, o João Patrício Herman, não aguentou a pressão. E agora o Alessandro Barcelos ficará de forma momentânea junto com o vestiário, liderando esse vestiário junto com o Paulo Brax. Eu acho que essa é uma das medidas em que o Internacional vai ter que fazer. Porque agora, se o Internacional não conseguir achar fatos novos, uma modificação dentro da sua própria conjuntura institucional, o Internacional, o que se desenha para o Inter é um grupo de jogadores, assim como foi no jogo contra o Cuiabá, sem vontade, um time depressivo em campo e que me parece que não tem algo novo. O Internacional já trocou a comissão técnica, já trocou a sua comissão técnica, não disputa nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro. O Internacional ficou uma semana se preparando e não conseguiu ter progresso nenhum. Então isso causa no torcedor uma preocupação muito grande. E agora, mais uma partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que acontece aí no final de semana, e o Inter ou começa a jogar, ou começa a mudar alguma coisa na questão anímica desse grupo de jogadores, ou me parece que o Internacional vai caminhar no mesmo caminho que o Grêmio. Porque o Grêmio é quem está vivendo uma crise do tamanho de um elefante. E o Internacional me parece que está indo pelo mesmo caminho. E que situação delicada é essa que se encontram as duas equipes. Eu, pelo menos, sou mais novo, posso dizer que eu não lembro de Grêmio e Internacional estarem tão mal os dois juntos. Peço perdão que eu falei do América Mineiro, até é tanta derrota, é tanta partida ruim que o Grêmio faz, que eu até me confundi. Derrota para o Bragantino, gol do Bruno Prachedo. Sabia que estava errado, estava buscando essa informação aqui no meu celular, porque eu estava errado. Derrota para o Grêmio contra o Bragantino. Então, minha correção aqui, esquece o América Mineiro, já é página virada, como diria o Paulo Guerreiro. Então, hoje à noite, desafio pela Copa do Brasil para o Grêmio. Nós voltamos amanhã com mais informações sobre Grêmio, Internacional, Ipiranga, o Atlântico que está se preparando. Um abraço para todo mundo. Tchau.